Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre recarregar a bateria. O conceito de recarregar a bateria é muito claro hoje em dia. Todas as pessoas que têm um celular sabem o que é isso. Se você não ficar atento ao nível da bateria do seu celular, ela acaba e você vai descobrir que ficou na mão. Vai ter que parar o que está fazendo e recarregar o aparelho. É claro que ainda existem pessoas que não são totalmente dependentes do celular, mas cada dia ele conquista mais adeptos e mais pessoas se tornam escravas das suas funcionalidades, que realmente são muitas. Inclusive, para muitos, o celular é a principal ferramenta de trabalho, o que não tem nada de errado com isso. Então deixar o celular descarregar totalmente é uma tragédia, principalmente porque quando acaba toda a bateria e ele desliga, não dá para deixar só um pouquinho na carga e depois sair usando por horas. Ele precisa ser recarregado e o melhor é dar a carga total. E isso demora um pouco, em alguns casos até demora muito. Pelo que eu sei, inclusive se você usar o aparelho sempre dando pouca carga na bateria, ela acaba ficando viciada e não consegue mais receber a carga total. Ou seja, ela aprende a receber sempre pouca carga e só consegue reter aquele pequeno nível. E essa realidade das baterias dos celulares é uma ilustração perfeita da nossa recarga espiritual. Eu já falei aqui algumas vezes que nós somos espíritos vivendo num mundo físico. Inclusive citei aquela famosa frase atribuída ao C.S. Lewis. Você não tem um espírito, você tem um corpo, você é um espírito. Ou seja, nós somos seres espirituais vivendo no mundo físico, uma verdade totalmente contrária àquela das pessoas que não acreditam em Deus. Elas acham que os seres humanos são apenas corpos terrestres, dotados de inteligência e sentidos, vagando pelo mundo físico. E quando sua vida acaba, tudo se perde. Mas nós cristãos sabemos que não é bem assim. Jesus disse lá em João 17:16, eles não são do mundo como eu também não sou. E como somos seres espirituais vivendo em corpos físicos, esses corpos nos transmitem os sentidos do mundo físico o tempo todo. E esses sentidos físicos entram em conflito com a nossa realidade espiritual e desgastam os nossos espíritos. Nós esquecemos quem somos na verdade e ficamos prisioneiros dos sentidos, dos problemas do mundo físico. O nosso ser espiritual é descarregado constantemente, por isso nós precisamos nos recarregar constantemente. Jesus, mesmo sendo Deus, quando esteve aqui na Terra, também viveu num corpo físico e ele reconheceu a necessidade de se recarregar o tempo todo. Por isso, lemos várias vezes nos Evangelhos que ele sempre se retirava para orar. Lucas 5, 15, 16. A sua fama se espalhava ainda mais e muita gente se juntava para ouvi-lo e para ser curada por ele das suas doenças. Mas Jesus se retirava para lugares desertos e orava. Marcos 1, 35. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E tem muitas outras referências de Jesus se afastando de todos para orar. Jesus é Deus, como eu já li aqui para vocês, ele também é a palavra de Deus, é a luz da vida, mas mesmo assim o corpo físico o afetava. E como ele mesmo disse em João 13,16, não é o servo maior do que o seu Senhor. Ou seja, se o nosso Deus precisou se recarregar durante a sua vida aqui na terra, quanto mais nós. Mas muitas pessoas acham que não precisam de recarga e por isso mesmo vivem sempre sofrendo de fraqueza espiritual. Quando você não reconhece a realidade espiritual, fica muito difícil de ver a necessidade de recarregar o seu espírito. Se você considera o seu corpo físico como única realidade ou como a mais importante, então para você tudo o que acontece tem que ter uma relação física. E aí você busca soluções físicas. Ou seja, mesmo o problema sendo espiritual, você não reconhece como espiritual e tenta tratá-lo com uma solução física. Vai resolver o estresse com férias na praia, vai resolver a ansiedade com remédios. E realmente funciona no físico.
mas o seu espírito continua se desgastando e enfraquecendo. Aí quando volta das férias, o estresse volta. Ele fica aqui te esperando. Se parar com os remédios, a ansiedade volta. Ela não foi eliminada, só foi dormir. Eu sei que isso que eu estou falando pode ser até um pouco ofensivo para algumas pessoas, mas primeiro, eu quero deixar bem claro aqui que eu, Concesso, não sou dono da verdade. Segundo, como ser humano, eu tenho as mesmas fraquezas que todas as pessoas, aliás, eu sei que tenho mais que muita gente. E terceiro, o que serve para mim pode muito bem não servir para você. Porque cada um tem a sua fé e cada um age de acordo com ela. Como Paulo disse em Romanos 14, 12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu só tento ensinar as coisas que eu aprendi e que funcionam para mim. Mas o meu ponto aqui é sobre recarregar sua bateria espiritual. Comecei fazendo a comparação com as baterias dos celulares e é sobre essa recarga que eu quero falar. Porque muitas vezes eu tenho contato com pessoas que se sentem fracas e desamparadas e que acham que Deus as abandonou, e eu tento fortalecer e ajudar e recarregar a bateria dessas pessoas. É claro que algumas só precisam despejar o peso que estão carregando, e nesse caso ser só um ouvinte já basta. Mas o problema é que às vezes algumas pessoas deixam o peso em cima de você enquanto estão conversando para se aliviar na hora, mas quando saem pegam o peso de volta e vão embora com ele. Não descarregam de verdade, não aprendem a confiar o bastante em Deus para deixar a carga com Ele, deixar que Ele resolva os seus problemas. Ah, mas eu já pedi para Deus e Ele não resolveu nada. Continua pedindo, continua esperando, continua confiando. Mas se você se render antes da hora, ou se tiver certeza que Deus não vai te ajudar, se já perdeu a fé nele, é bem provável que nada mude. Ele não te força a acreditar, mas te recompensa por perseverar, por continuar confiando. É claro que todos os casos são diferentes e tem situações que são realmente físicas e que exigem soluções físicas. O próprio rei Salomão disse em Eclesiastes 10:19 que o dinheiro é a resposta para tudo. Mas eu também conheço pessoas que têm muito dinheiro e continuam sem as respostas para os seus problemas, que são espirituais. Porque se o problema é espiritual, uma resposta física não vai resolver. Pode adiar, pode acalmar, mas não resolve. Eu já falei aqui diversas vezes sobre a guerra espiritual, a necessidade de permanecer perto de Deus, de se alimentar com as palavras dele. E quando trago de volta esse tema, eu fico até um pouco incomodado de repetir, mas sempre tento me guiar pelo que Deus me mostra falar. E a mensagem aqui é a da recarga espiritual. E essa analogia com os celulares é perfeita. Se você der uma carga pequena toda vez no seu espírito, ele sempre vai ficar fraco. A carga vai durar pouco. E a sua bateria espiritual pode ficar até viciada, como a dos celulares. Funciona assim. Se você lê pouco a palavra, ou escuta ela pouco, ou escuta sem muito interesse, com desprezo, ou analisando, duvidando, ela não vai ter o efeito que precisa no seu coração. E pode, até aos poucos, ir criando um bloqueio na sua mente, minando a sua fé. Eu sei de pessoas que têm muito conhecimento da palavra de Deus, mas essa palavra não tem efeito na vida delas. Como aconteceu com os escribas e fariseus na época de Jesus. Eles tinham muito conhecimento da palavra, mas não tinham amor por ela. Para eles era apenas leis que deveriam ser seguidas e não um alimento espiritual, não a solução dos problemas. Isso acontece muito com quem vê a palavra de Deus como um objeto de estudo e não como alimento da alma. Preste atenção no que Jesus disse em João 6,48. Eu sou o pão da vida. No 51 e 53. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Ou seja, a vida está em nos alimentarmos de Jesus. Comer dele significa receber ele dentro de nós, deixar sua palavra entrar, nos alimentar, satisfazer nossa fome espiritual. E ainda no João 6, 54 e 55, ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Aqui ele explica que a carne e o sangue são verdadeiros alimentos espirituais. E no 56 e 57, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Pronto, essa é a resposta. Tem que se alimentar de Jesus, tem que se recarregar com Ele. Mas eu sei que também existem problemas de origem física que precisam de soluções físicas. Só que para enfrentar esses problemas físicos e esperar as soluções que podem demorar, você vai precisar de força espiritual. Porque muitas vezes as soluções não vêm de uma hora para outra. Muitas vezes elas demoram e demoram muito mais do que gostaríamos. Porque nós não gostamos de esperar, principalmente quando a situação está ruim, quando estamos passando por uma dificuldade, uma provação. E lá no dicionário online da língua portuguesa diz que o conceito de provação é uma situação muito difícil ou excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo, sua fé religiosa, seus preceitos morais, suas convicções. E na Bíblia, o apóstolo Tiago disse lá em Tiago 1, 3 e 4, vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E essa perseverança deve ser perfeita para que vocês sejam maduros e corretos, não faltando em nada. Ou seja, passamos por provação para desenvolver a perseverança e amadurecer como cristão. Mas não é fácil. E antes ele ainda diz no versículo 2, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Quer dizer, nós temos que achar bom quando fica ruim. E isso é muito difícil. Mas é a verdadeira prova de fé. O Pedro entendia bem disso, escreveu lá em 1 de Pedro 1, 6 a 7. Fiquem felizes, ainda que tristes por um pouco de tempo, por causa das suas várias provações. Essas provações são para provar a sua fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, que pode ser destruído, mas é refinado no fogo. Assim também suas provações devem gerar louvor, glória e honra a Deus na revelação de Jesus Cristo. Mas nenhum de nós vai conseguir passar por essas provações e muito menos ficar feliz quando estamos passando por elas, se não tivermos com as nossas baterias espirituais bem carregadas. Ah, mas eu estou totalmente carregado. Ótimo. Deus te abençoe. Se mantenha assim. E já que você está com carga total, então pode passar para o próximo nível do desafio, que é compartilhar a sua carga. Eu já vi uns celulares, não me lembro aí qual modelo, mas que conseguem compartilhar a bateria. Você coloca 2 celulares juntos e o que tem mais carga carrega o outro. E esse é o seu desafio como cristão maduro. Você se fortaleceu na fé, carregou suas baterias espirituais, se sente preparado para a batalha, então compartilhe a sua carga, a sua energia celestial, a sua força espiritual. Vá ajudar quem precisa. Se for necessidade física, ajude se puder. Se for espiritual também. Faça que nem o Filemon, aquele que o Paulo escreveu uma carta. Ele era um cristão lá da igreja dos Colossenses. Paulo escreveu assim em Filemon 1, 4 a 7. Meu caro Filemon, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço a Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor por todos os irmãos e da fé que você tem no Senhor Jesus. O seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Esse Filemon sabia animar as pessoas, ele carregava a bateria do povo, reanimava, fortalecia os irmãos na fé. O amor que ele demonstrava reabastecia e estimulava espiritualmente as pessoas. A lealdade dele encorajou até o Paulo. E é aí que você precisa ver em que ponto da sua caminhada com Cristo você se encontra. Você é um carregador de bateria ou um sugador de energia? Você inspira a fé das pessoas e alegra o coração delas? Ou é só um poço de reclamação, dúvida e insegurança?
Não adianta ter Jesus dentro de você e a palavra de Deus na sua cabeça se você não deixar ela agir no seu coração, ser tocado e ser transformado. Ah, mas como eu faço isso? Não sei o que fazer, já tentei de tudo. Ok, eu sei aonde você está, já passei por esse vale de vaca, já atolei o pé nessa lama, pode não ser a mesma lama, mas me senti da mesma maneira, sem saída, sem força, sem ver uma solução possível. Mas no meio das minhas lágrimas eu aprendi que se eu não reclamar, se eu não duvidar de Deus, se eu continuar lutando cada dia, louvando a Deus, independente do que eu estiver passando, Deus, que é amoroso, vai ver o meu esforço e vai me ajudar. Ele vai honrar a minha fé nele, mesmo que ela seja minúscula. Ele vai ver que eu engoli a reclamação, deixei sair da minha boca o louvor e a gratidão a Ele. Ele não quer que você consiga sozinho. Ele quer que você não desista. É aquele Salmo 56:3. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Ou seja, eu estou inseguro, estou fraco, estou com medo, mas vou continuar confiando em Deus. É isso que Ele espera de você. Agora, se você está forte, fortaleça os outros. Se você tem uma boa conexão com Deus e está sintonizado no canal dele, faça que nem aqueles celulares que compartilham a conexão, seja um ponto de acesso, um provedor de Wi-Fi celestial. Use a sua conexão para dar as mensagens de Deus para aqueles que ainda não têm conexão. Porque primeiro você era lá atrás uma ovelhinha perdida, aí Jesus, o bom pastor, deu a vida por você, te resgatou das garras da morte, então você renasceu espiritualmente, como diz em 2 de Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aí você se tornou um bebê espiritual, foi sendo alimentado com a palavra, começou a crescer, foi aprendendo as verdades da Bíblia, foi crescendo. Aí então Deus viu que era a hora e deixou que viessem as provações da sua vida para fortalecer e provar a sua fé. Você está aguentando e agora está na hora de se tornar um soldado na linha de frente. Pare de pensar nos seus problemas, dificuldades, vá tentar ajudar os outros, que não sabem onde buscar ajuda. Ah, não, primeiro eu tenho que resolver os meus problemas, depois eu ajudo os outros. Não, tudo errado. Se você for esperar resolver os seus problemas para depois ajudar os outros, o inimigo de Deus vai se certificar que você nunca fique sem problemas. Ele não quer que você ajude ninguém. A receita certa é você ser um problema para o inimigo. Aí ele vai preferir te deixar em paz, porque ele sabe que você luta com muito mais vontade quando ele resolve te incomodar. Esse é o grande problema da maioria das igrejas de hoje em dia. Os cristãos delas passam tanto tempo tentando lutar contra o pecado, tentando ser santo, que eles nem têm tempo para socorrer os perdidos. Quando muito buscam um cristão de uma igreja e levam para outra. Eles dão um ênfase enorme ao poder do inimigo, à ameaça do inimigo, o diabo isso, o diabo aquilo, o pecado isso, o pecado aquilo. Fica aparecendo aquela cena dos pastores de ovelha no alto da montanha discutindo os seus problemas, e enquanto isso lá embaixo o lobo fica devorando as ovelhinhas. Uma vez eu ouvi uma frase muito legal de uma líder cristã. Ela disse assim: ataque o inimigo até ele fugir. Na hora que ele correr, sai atrás dando paulada. Esse é o verdadeiro papel do cristão maduro, lutar. Lembram do que Jesus disse em Mateus 16:18? As portas do inferno não prevalecerão contra os ataques da igreja. Gente, os dias estão ficando escuros. Daqui a pouco o passeio no parque acaba e a realidade espiritual começa a ser revelada para todo mundo. As provações vão ser maiores. Mas Jesus disse em João 16:33, eu digo estas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Pronto, ele já venceu o mundo físico e o mundo espiritual. Agora ele espera que você faça o seu melhor para ajudar quem precisa. Dentro das suas condições, faça o que puder. Se fortaleça nele. Depois, fortaleça os outros ao seu redor.
Não perca tempo reclamando dos seus problemas, duvidando da sua fé e questionando o seu Deus. Se fortaleça nele e depois seja um carregador de fé. Mantenha sua bateria carregada com ele e compartilhe essa energia com quem precisar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.